Olá, soldados! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a história do xadrez. A origem exata do xadrez é misteriosa, conhecendo-se até o presente momento cerca de 40 lendas a esse respeito. Dentre elas, uma menciona o herói grego Palamedes como o criador do xadrez. Durante o cerco de Troia, com o objetivo de distrair seus guerreiros, a tradição mitológica indicava Palamedes como um personagem de grande criatividade, atribuindo-lhe, entre outras invenções, o alfabeto e os números. Entretanto, é no noroeste da Índia que se encontram as primeiras fontes arqueológicas reconhecidas como verdadeiras. Aproximadamente no ano 570 da nossa era, nasce o jogo dos 4 membros, o chaturanga, o ancestral direto do xadrez. Participavam dele 4 parceiros possuindo cada um 8 peças, sendo um ministro, mais tarde a rainha, hoje a dama, um cavalo, um elefante, que hoje é o bispo, um navio, que mais tarde se tornou carruagem e nos nossos dias a torre, e 4 soldados, atualmente chamamos de peões, dispostos nos 4 cantos do tabuleiro de 64 casas unicolores de uma cor só. As peças diferenciavam-se pelas cores preta, vermelha, verde e amarela. Os adversários jogavam individualmente e o lançamento de dados designava a peça a ser movimentada. Quando a face 1 do dado surgia, movia-se um soldado ou um ministro. O número 2 obrigava o movimento do navio. O 3 movia o cavalo e o 4 movia o elefante. E caso o dado mostrasse o número 5 ou 6, eles eram considerados respectivamente 1 e 4. Por ocasião das trocas comerciais e culturais entre os países vizinhos, o chaturanga é exportado em 2 direções. Ele vai para o leste, onde transforma-se no jogo chamado elefante, na China, e no jogo do general, lá no Japão e na Coreia. E para o oeste, onde é chamado de jogo de xadrez, o Shatrangi, na Pérsia, e conhece uma imensa popularidade. Ainda na Pérsia é criada parte do vocabulário enxadrístico utilizado até hoje, e o número de parceiros é reduzido a 2, pretos e vermelhos. Na literatura persa, em uma poesia épica no livro dos reis, refere-se a um presente de altíssimo valor oferecido pelo embaixador indiano ao rei persa Choroes I, que não sabe falar esse nome, é Chosroes, cujo reinado foi de 532 a 579. O presente nada mais era do que um rico tabuleiro com suas peças. Assim, o chaturanga passou da Índia para o Irã, onde se chamou Shatrangi. Por volta do ano 651 d.C., com a conquista da Pérsia, os árabes adotaram esse jogo, valorizando e difundindo por todo o norte da África, assim como por todos os reinos europeus dominados no século seguinte, em particular a Espanha, onde recebe sucessivamente os nomes Axedrex, vários nomes, e Arredrez. Portugal, xadrez. Na Sicília, Sacchi. E a costa francesa do Mediterrâneo tem Eschec, então tem vários nomezinhos. Na Catalunha também tem o Escacs, tem vários nomezinhos que eram chamados lá o xadrez. Os mais antigos manuscritos consagrados inteiramente ao xadrez, denominado Mansubas, aparece em Bagdá durante a Idade do Ouro Árabe. Não tendo em sua língua nem o som inicial nem o som final da palavra chatrang, eles a modificaram para Chatrand, com um J no final. Aproximadamente em 840, Al-Adil, melhor jogador do seu tempo, publica um manuscrito, Livro do Xadrez. Este original foi perdido, infelizmente.
seu conterrâneo Ar-Razi, de 847, escreve um livro chamado Elegância no Xadrez. Olha que lindo. No século seguinte, o Al-Suli, que é de 946, faz 2 volumes do seu livro do xadrez. No início do século IX, o califa de Bagdá, entre os anos de 766 a 809, Rashid oferece a Carlos Magno, imperador, entre os anos de 768 a 814, um jogo de mármore, hoje desaparecido. Conservam-se, no entanto, na Biblioteca Nacional de Paris, lá na França, algumas peças denominadas Charlemagne. No século XI, o xadrez é conhecido em toda a Europa, onde sofre uma curiosa modificação. O ministro torna-se a rainha. A transformação de uma peça masculina em rainha pode ser considerada como um indício da crescente valorização da mulher durante o período medieval. Pelo menos 4 obras hebraicas sobre o xadrez são escritas na Idade Média, sendo 3 delas em verso. A mais bonita é o poema de xadrez, atribuído ao célebre rabino sefardita Abraham ibn Ezra, um dos mais notáveis representantes do século de ouro. E diz assim: canto uma canção sobre uma batalha preparada, antiga e imaginada em dias passados, arranjada por homens de prudência e inteligência, disposta em 8 fileiras. Assim, inicia-se esse importante poema de 76 linhas que descreve as regras do passatempo composto por peças de 2 cores, simbolizando os etíopes pretas e os edomitas vermelhas. Na Idade Média, o jogo dos reis adquire rapidamente o status de passatempo favorito da sociedade aristocrática europeia, sendo proibida sua prática entre os pobres. Recomenda-se começar sua aprendizagem aos 6 anos de idade. As mulheres nobres não hesitam em sentar-se em frente a um tabuleiro, mostrando-se, inclusive, tão hábeis quanto os homens. Até o final do século XII, as casas do tabuleiro, sejam eles de madeira ou metal, eram monocromáticas, geralmente brancas, com os traços horizontais e verticais apenas esculpidos, às vezes realçado em vermelho. No século XIII, as casas passam a ser divididas em 2 tonalidades, o que facilita a visão dos lances e, consequentemente, o raciocínio dos enxadristas. Paralelamente, a Igreja Católica proíbe a prática desse jogo, muito relacionada com apostas em dinheiro na época. Essas proibições não surtiram os resultados esperados e o xadrez continua a ser praticado pelos nobres, pelos religiosos, a tal ponto que o padre espanhol Rui Lopes de Segura é reconhecido como o melhor enxadrista de sua época. Em 1561, ele publica um tratado impresso sobre a abertura espanhola, conhecida até hoje. A obra foi traduzida para vários idiomas. Rui Lopes idealiza a criação do roque, lance que será aceito por volta de 1630 na Inglaterra, França e Alemanha. O roque não se efetuou sempre da mesma maneira. No início, o rei e a torre, que não haviam se movimentado, trocavam de seus lugares. E embora não se conheça o inventor da captura en passant, que significa de passagem, coube a Rui Lopes o mérito de difundi-la em 1560, aproximadamente quando passou a adotá-la em suas partidas. A possibilidade do peão avançar 1 ou 2 casas no início do seu movimento também surge 3 séculos antes, durante o reinado na Espanha de Afonso V, o Sábio, quando aparece um dos primeiros manuscritos europeus, o Libro del Ajedrez, em 1283, conservado atualmente na biblioteca do Museu Escorial de Madrid. Todavia, a invenção que revolucionará a estrutura do xadrez origina-se na Renascença italiana, em torno do ano 1485, com o então chamado xadrez da rainha enlouquecida. Até essa época, a rainha deslocava-se apenas em diagonal, e uma casa por vez.
Os bispos acompanham a rainha, passando a ter movimentos mais longos. Até essa ocasião, eles deslocavam-se em diagonal de duas em duas casas, com a particularidade de que podiam saltar outras peças. Os peões que atingem a última linha são promovidos a uma peça anteriormente capturada. Em 20 anos, as inovações espalham-se e as duas modalidades de xadrez coexistem por toda a Europa. A nova maneira de jogar xadrez imprime um maior dinamismo às partidas, devido à grande riqueza combinatória que ela proporciona, e o antigo xadrez é rapidamente relegado ao esquecimento. Em 1619, aos 19 anos, Joaquino Greco, de 1600 a 1634, publica em Roma o seu primeiro livro, Tratado do Nobre e Militar Exercício do Xadrez, onde suas partidas já denotam uma audácia e um dom de invenção extraordinários para o ataque. Em 1737, o sírio Felipe Stama publica em Paris o Nobre Jogo de Xadrez, utilizando pela primeira vez na história um sistema curioso e sintético de anotação, a notação de Stama, mais conhecida hoje como notação algébrica. Ela designa as casas do tabuleiro por duas coordenadas, uma alfabética e a outra numérica. Mas ela precisará esperar quase 2 séculos e meio para ser aceita mundialmente. Desde 1980 é, enfim, um único sistema de notação reconhecido pela FIDE. Porém, se os gênios enxadrísticos do século XVI e XVII foram o espanhol Ruy Lopes e o Greco, o astro indiscutível do século XVIII foi o francês Philidor, que publicou em 1749 o livro A Análise do Jogo de Xadrez. Na obra, o xadrez é apresentado como ciência, possuindo princípios teóricos próprios. A célere expressão "os peões são a alma do xadrez" irá modificar de forma radical a conduta da partida. Além disso, no final da sua obra, ele propõe um dos primeiros regulamentos enxadrísticos. Casa branca à direita do jogador, peça tocada, peça jogada, peça largada, lance efetuado, promoção ilimitada, captura em passant e o roque. Algumas propostas, tais como a obrigatoriedade de dizer cheque ao rei, não foram aceitas. Outras, como a promoção ilimitada, irão dividir a comunidade enxadrística por um século antes de impor-se. Atualmente, se existem regras internacionais, muito se deve a Philidor. Philidor também era um grande músico. Foi o criador da ópera cômica. Foi ainda recordista mundial jogando 3 partidas simultâneas cegas. Uau! Em 1836, surge em Paris a primeira revista inteiramente consagrada ao xadrez, Le Palamède, assim intitulada em homenagem ao herói grego. E em 1851 abre-se a era moderna do xadrez, com o primeiro torneio internacional de mestres, disputado durante a primeira Exposição Universal de Londres. Esse torneio foi vencido pelo alemão Adolf Anderssen, um professor de matemática considerado o maior representante da escola romântica do xadrez, sempre sacrificando material em busca do checkmate. 2 de suas partidas, popularmente conhecidas até hoje como Sempre Viva e Imortal, tornaram-se célebres na história do xadrez. Evocar todos os sucessores de Anderssen seria tedioso, mas como falar do xadrez moderno sem citar o Steinitz e Emanuel Lasker? O Steinitz é considerado o criador da escola clássica, distinguindo-se por lances profundamente lógicos que visam a realização de planos inovadores, exploração de erros microscópicos, peões isolados, casas fracas, peças sobrecarregadas, paralisia progressiva das peças do adversário, bloqueio central antes de atacar nas alas, maré de peões e etc.
Mestres da defensiva mais que da ofensiva, grande especialista em aberturas fechadas, Steinitz é considerado o pai do gambito da dama. Foi talvez o pensador mais original e profundo de toda a história enxadrística. Apesar disso, quando o peso da idade já se fazia sentir, perdeu o título de campeão do mundo em 1894 e morreu em extrema pobreza alguns anos depois. Seu vencedor, Emanuel Lasker, foi a maior personalidade da história do xadrez. Lasker, doutor em filosofia, seguidor de Schopenhauer, era também teatrólogo e um bom matemático, tendo escrito um livro no campo da álgebra. Em 1895, ele publica Bom Senso em Xadrez, onde apresenta o xadrez e a vida como uma constante luta e procura desvendar os princípios fundamentais que regem a conduta da partida. Seu estilo de jogo extremamente pessoal e que poderíamos chamar de dialético consiste em desequilibrar a posição, nem sempre realizando as melhores jogadas, mas sim as mais desagradáveis para cada adversário. Seus lances arriscados e até teoricamente incorretos levavam a uma luta psicológica, induzindo com frequência o oponente ao erro e à derrota. De todos os campeões mundiais, ele é aquele que mais colocou seu título em jogo, 7 vezes, perdendo apenas em 1921 para o cubano Raul Capablanca, após 27 anos de reinado. Nessa época, alguns preceitos fundamentais da escola clássica de Steinitz, cujos principais representantes eram Tarrashi, já o mencionado Lasker e o Rubinstein, são questionados por um grupo de jovens mestres oriundos, sobretudo do leste europeu. Assim, inicia-se a chamada escola hipermoderna, cujos maiores representantes foram o tcheco Heth, o húngaro Breyer, o russo-francês Tartakower, o alemão, o dinamarquês Nimisovich e o austríaco Grunfeld. E mais discretamente, o Alekhine. A essência do hipermodernismo, que foi comparado à pintura tanto ao impressionismo quanto ao cubismo, baseia-se em uma descrença dos dogmas clássicos. Ele ampliou os horizontes da conduta da partida, com a contribuição de novas teorias que não negavam a importância do centro, mas propunham um método inovador para controlá-lo à distância, sem ocupá-lo. Os bispos em fianqueto, nas diagonais do tabuleiro. Assim, o centro de peões do inimigo poderia ser atacado com auxílio dos cavalos e dos peões laterais. Essas novas ideias foram apresentadas por Heth em numerosas obras, como as novas ideias no jogo de xadrez. Enquanto Nimisovich, o Grunfeld e o Alekhine desenvolveram novos sistemas defensivos para as pretas, Heth criou para as brancas uma variedade de aberturas, o sistema Heth. Ele foi um notável estrategista e um genial compositor de finais. Em 1924, em Paris, a FIDE foi fundada, a Federação Internacional de Xadrez, que conta atualmente com 162 países membros. É a terceira maior federação esportiva do mundo. Em 1943, Alekhine, que detinha o título de campeão mundial, arrebatado em 1927 a Capablanca, morre solitário em um hotel em Lisboa. A FIDE assume então a organização dos campeonatos mundiais de xadrez e promove em 1948 a primeira disputa do título mundial sobre suas próprias regras, através de um torneio reunindo os 5 mais fortes grandes mestres da época. Venceu esse histórico torneio, tornando-se o primeiro campeão mundial da FIDE, o Mikhail Botvinnik. Botvinnik foi o patrono da escola soviética, na qual destacavam-se os campeões mundiais Smilov, Mikhail Tal, o Petrosian, o Boris Spassky, o Karpov, o Kasparov e o Kramnik. Após mais de 14 séculos, continua crescente o interesse despertado pelo xadrez. E acabamos aqui nosso primeiro capítulo sobre a história do xadrez. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, soldados. Tchau!